Filmou. Pronto. Amém, irmãos? Amém. Então, que bom que nós estamos aqui no culto de missões com os irmãos. Amém, aqui na cidade operária, São Luís. Glória a Deus. Então, eu estou filmando, como disse, para a nossa denominação, que nesse momento está no culto de ensino, nossa denominação. Eu não costumo sair da nossa denominação no dia de culto de ensino, porque sou eu que gosto de ministrar o ensino, nas quintas-feiras, em frente à televisão difusora Camboa, São Luís. Mas como foi para atender o chamado desses dois aqui, ó, amém? Do pastor Natanael, sua esposa, pastora Daiane, que nós nos amamos muito, nos conhecemos, amém? Há muito tempo. Eu também fui um policial, minha vida inteira policial. Viu, irmão? Nunca imaginei de ser um cristão na minha vida. Nunca nem imaginei estar aqui. Quando minha mãe dizia, um dia tu ainda troca essa metralhadora por uma Bíblia. Dizia, minha mãe, você não está certa da cabeça. Mas estou aqui, não é isso? Aleluia! Amém. Amém. Então, enquanto eu ministro essa mensagem que Deus pôs no meu coração, eu vou falar um pouquinho por que eu me tornei um missionário. Tá bom, irmãos? Então, nós fazemos missões de várias maneiras hoje. Além da gente ter um grupo de WhatsApp que faz 7 anos que a gente envia mensagem de voz, talvez uma das poucas igrejas que envia quase 90 minutos de áudio de ensino todo dia, há 7 anos. Talvez a denominação que eu presido seja uma das poucas que faz isso, tá certo? Além de livros, muitos livros que eu escrevi, de tudo quanto é tema que você imaginar, nós escrevemos e a gente doa esses livros de graça pelo Zap, ninguém vende livro. Mateus 10, Jesus disse, tu recebeu de graça, dá de graça. Nosso 4º livro foi publicado pela Convenção Geral das Assembleias de Deus do Maranhão. Pastor Joacir Almeida Costa era o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Ele que assina nosso livro. Te dou esse livro de graça pelo Zap. É um PDF para você ler, tirar cópia e enviar. É o ensino sobre o que existe depois da morte. O que Jesus disse que vai acontecer depois da morte, para os salvos e para os perdidos. Então, depois, se você quiser me dar seu número de WhatsApp, não só para receber mensagens nossas de Escola Baby Áudio de todo dia, que a gente grava na madrugada, todo dia, 3 da manhã, para enviar. E a gente também envia alguns livros, islamismo, maçonaria, um monte de coisa que a gente escreveu, tá certo? Tá. Então, eu falei que a gente ia falar no Salmo 51. Glória a Deus. Como já é culto de missões, eu quero falar apenas bem no final do Salmo 51. Diz, verso 13. Amém? Amém? Somente o verso 13 do Salmo 51. Se lê assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Sente dando glória a Deus. Amém? Então, Pai, esta palavra toca em nós, abençoa cada um de nós e este povo que nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, aqui nós temos uma palavra de um dos homens mais amados por Israel até hoje. Chama-se Davi. O Davi, se você abrir o link hoje de Israel e colocar hoje assim, Israel hoje, no YouTube, Cidade de Davi, você vai ver um monte de guias turísticos mostrando, ó, tá aqui o túmulo de Davi,
multidão de gente vai para lá ver todo dia. Esta é a cidade de Davi, Jerusalém, tem uma placa enorme lá hoje, porque aquela cidade foi fundada por Davi e deixou Davi um monte de ensinos para nós, testemunhos para nós na Bíblia. E o povo de Israel até hoje é apaixonado por Davi, e eu também. Diga para teu irmão: você é apaixonado por Davi? Suas mensagens? Suas mensagens. Amém? E apaixonei pelas mensagens de Davi. Bem, meus irmãos, quero fazer um pequeno comentário aqui para você sobre o Salmo 51, 13. O Davi, ele é diferente um pouquinho de alguns missionários que existem no mundo. O Davi, mesmo sendo rei de Israel, quando escreve esse Salmo 51, mesmo sendo milionário, um dos homens mais ricos da terra, mesmo tendo o exército mais poderoso do mundo, com quase 1.500.000 soldados, ele queria ser um missionário. Ele queria pregar a palavra. Mas ele viu uma coisa: ele não poderia ser um missionário se ele, primeiro, não fizesse o que ele pediu a Deus no verso 10. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então hoje é culto de missões, e nós sabemos que o projeto de Deus com a sua igreja é pregar o evangelho para toda criatura, diz a Bíblia. Mas se a gente fizer como Davi, vai dar certo. Diga para teu irmão: se fizer como Davi, vai dar certo. Diga assim: como, pastor? Como? Coração puro. Amém? Então, primeiro, por que o coração puro? Mateus 5,8. Jesus disse: somente os puros de coração verão a Deus. Aleluia! Significa que se for fazer missões e não tiver um relacionamento com Deus, você pode ter relacionamento com a Bíblia, com a igreja, com louvor, com oração, com dinheiro para missões, mas se Deus das missões não vê em você coração puro, não tem relacionamento com Ele, não foi Ele que mandou você ser missionário em lugar nenhum. Você está me ouvindo? Aleluia! Então deixa eu falar isso para você. Então, eu quero falar rapidamente um pouquinho da minha vida para você. Como eu disse, me tornei um escritor. Tenho um prazer de escrever, para ensinar, para dar. O islamismo, só sobre o islamismo, escrevi 4 livros. O inimigo das mulheres é um deles, porque eles massacram tanto as mulheres nos países muçulmanos. Maomé e seu ódio de judeu, para você entender por que Israel guerreia com Hamas e o Irã o tempo todo. Que aquela guerra religiosa, religião, não tem nada a ver com nada. Se Israel dissesse: olha, o Brasil me deu uma terra lá para me morar no Brasil, fica aí com a terra de Israel para vocês. Eles não iam querer. Maomé, que fundou o Islã no ano 600 depois de Cristo, ele mandou escrever no Corão que Israel tem que ser exterminado, para não ficar um único só, a não ser que mude sua religião para se tornar muçulmano. Fiel, que se for infiel, manda matar também. Então, nós temos 3 livros sobre o Islã, e a gente dá de graça pelo Zap. Você me dá seu número de WhatsApp, depois vou enviar para você, porque o Brasil, irmão, tem multidão de gente se convertendo ao Islã. Até um pastor da Assembleia de Deus Madureira, que eu repliquei o testemunho dele, botei na minha plataforma do YouTube. Ele, presidente geral da Convenção Geral da Madureira, na Paraíba, agora muçulmano. Fomos em Fortaleza com eles aqui, com a Igreja Fardada, que é um movimento
de policiais, militares e outros das forças de segurança do Maranhão. Então me convidaram, eu fui também. E o comandante da Polícia Militar da época me convidou para mim, para me levar o livro sobre o Islã. Por quê? Porque lá teria um coronel que era pastor da Assembleia de Deus de Madureira, da Paraíba, para ele também pegar esse livro e passar para Paraíba, porque tinha se convertido esse pastor João de Deus, só botar no YouTube, pastor João de Deus, ex-presidente geral da Convenção Geral das Assembleias de Deus de Madureira, agora é muçulmano. Chega ali e cospe quando ele fala no cristianismo com ódio, que agora ele é muçulmano. Então ele chega e fala assim, parece que galinha quando olha fezes, quando ele fala do que ele foi no cristianismo, como que o diabo mudou a vida do homem daquele. Mas ele não conhece o Islã. É como um monte de cristão que não conhece a Bíblia. É como Jesus disse para Filipe em 14:6 em diante de João. Jesus disse, estou tanto tempo contigo, Filipe, tu não me conhece. Então se Filipe, que era um discípulo, não conhecia Cristo, imagine, multidão de gente que está nas igrejas. Bem, por causa disso, eu senti essa vontade de pesquisar essas religiões, adventismo. Eu tenho um livro sobre adventismo, testemunho de Jeová, eu escrevi um livro, espiritismo, o que você imaginar, para doar, para ver se a gente ensina o que a Bíblia diz como bênção, tá bom? Mas quando eu comecei, irmão, como eu disse, eu ainda era um policial civil, estava preso no quartel da Polícia Militar do Maranhão. Por quê? Porque lá antes eu consegui uma briga com um delegado. Eu disse que ia matar ele, que eu era doidão, Satanás na terra, coração sujo, imundo, ódio, vingança, etc. Aí o delegado disse isso para mim. Eu disse, vou te matar para todo mundo ver. Aí depois ele aparece morto. Lá botaram culpa em mim, fiquei preso. Nunca respondi um processo sobre isso, mas fiquei preso. Mas foi lá que eu li a Bíblia pela primeira vez. Lá que Deus me deu uma chamada, deu um presídio, só de policiais militares. Evangelizamos a polícia militar lá dentro. Eu mesmo, novo convertido, era o pastor de mais de 47 policiais que se converteram lá. Até o comandante se converteu. Aí você disse, isso não existe, pastor. Novo convertido era pastor dentro do presídio. Tá bom, você vai pegar meu testemunho que está no YouTube, porque Deus gosta de gravar as coisas para botar lá para o incrédulo ver. No YouTube você digita assim, o testemunho do missionário Wagner Jesus na Polícia Civil, são 4 vídeos. Você vai ver que na época entrou uma filmadora lá, e a gente filmava testemunhos, cursos que a gente fazia. Inclusive na época, testemunho de policiais que me vigiando se converteram, até o comandante, que no vídeo ele é um capitão da PM, era um líder chamado Jasso. Hoje ele é um coronel da PM aposentado. Você conhece o Jasso? E ele está no meu grupo de WhatsApp, todo dia recebe mensagem nossa bíblica. No início foi membro da minha igreja, mas depois ele teve um problema, aí se desviou um pouquinho e agora está voltando, graças a Deus. Então, meus amados, ele mesmo no vídeo, ele diz, o Wagner, viu? O Wagner está, o verbo que ele usa lá, falando o testemunho dele, como ele se comentou, o Wagner está preso, porque foi gravado na época, está preso aqui conosco, e ele evangelizando aqui, com os outros que se convertem. Hoje aqui é uma igreja. Aleluia! Aí ele dá testemunho de como o quartel mudou, através de vários policiais que ele fala lá, que dava muito problema para os serviços na Polícia Militar, e muitos deles eram presos ali, e muitos presos policiais se converteram. Amém? Amém. Então comecei ali, dali estudando muita Bíblia,
E Deus me deu uma Bíblia de estudo bíblico que eu carrego comigo até hoje. Chama-se Bíblia de Estudo Pentecostal. Tem muito estudo bíblico. E ali lancei logo meu primeiro livro dentro da prisão. Chama-se A Vida de Jesus Comentada. Depois escrevi um livro chamado A Regeneração, para falar do meu testemunho. Quarto livro, eu já estava do lado de fora, que foi a Convenção Geral, publicou para mim o pastor José Almeida Costa. E por aí um monte de livro depois. Tá. Então, meus amados, daí eu senti essa vontade de gravar em áudio. Hoje a gente está em muitas nações todo dia. África, Estados Unidos, um monte de outros lugares, Brasil, tribo de índio. Eu, como fiz curso pela Jocum quando era solteiro, irmão, Jocum é um organismo interdenominacional que está em 150 países, treinando missionário para ir para o campo. Então visitamos um monte de lugares com a Jocum, inclusive tribo de índio, pregamos em tribo de índio. Eu fui o preleitor no dia que chegamos na tribo de índio. Não tinha energia, com uma lanterna aqui em cima de mim, e eu pregando João 3,16. Tupã mandou seu filho para salvar você. Aí tem uma música que eu nunca esqueci, que eu aprendi em Tupi-Guarani, foi aqui no Brasil, a tribo de índio, é assim: Tupã ne catuhau tupã, Tupã ne catuhau tupã. É Tupi-Guarani. Traduzido para o português é: a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. Foi só isso que aprendi, Tupi-Guarani. Amém? Amém? Mas quando eu choro, oh Deus, eu quero entrar em tribo de índio. Aí Deus diz para mim: onde tu não foi, eu vi tua voz. E hoje a minha voz está entrando em tribo de índio em vários lugares também. Amém? Amém. Mas eu comecei a pregar, meu coração era sujo. Olha aí. Por isso que Davi disse: Senhor, não posso pregar para os outros com o coração sujo. Por isso, me limpa, me lava, ficarei mais alto que a neve. Então comecei a pregar. A minha mãe na fé, a irmã Zizi, que Deus já levou, que era presidente do ciclo de oração das Assembleias de Deus de São Luís, né, no bairro chamado Ivan Saldanha, e ela que me ganhou para Jesus dentro do presídio, ela que foi lá com minha mãe, e ela dizia para mim: olha, Deus quer te usar, tu vai ser um missionário, mas primeiro aqui dentro, mas primeiro missão é dentro de ti. Tu tem que mudar um monte de coisa. Primeiro, dentro do presídio eu tomava cerveja todo dia, lendo a Bíblia, e pregava, que eu tinha muito amigo policial. E eles diziam: rapaz, se quiser cerveja, eu compro para ti, quer dizer, a gente era amigo. E eles compravam, e eu, olha, ia lendo a Bíblia e pregando. E enquanto eu pregava, tomando cerveja, o povo dizia: tu é doido, rapaz, que negócio de crente é esse que tu é, tomando cerveja? Só que o Satanás tinha usado um crente para mim, que diz que Jesus bebia vinho, que Davi embebedou não sei quem, que Noé bebeu, ficou bêbado, que não tem problema. Eu digo: ah, é? Então peraí, eu também vou beber. Aí olha, bebendo e pregando, aí ninguém se convertia, e eu pregando. Um dia, um dos primeiros testemunhos que você vai ver no YouTube é de um sargento chamado Jesus Nilson, que hoje ele tem uma universidade, ele é dono de uma universidade em Pinheiro. Sargento Jesus Nilson, parece que ele agora é tenente. Aí ele era um dos que me vigiava, e todo dia um cunhado meu entrava com um monte de cerveja para mim, e ninguém dizia nada. Mas nesse dia ele olhou e disse: ei, que é isso? Aí disseram: cerveja. Vai para onde? Pro Wagner. Aí ele disse: pro irmão Wagner. Não vai não, bota bem aí. Pois meus irmãos, a partir daquele dia, o Benevenuto e outros sargentos, você conheceu o Benevenuto também, sargento Benevenuto, que era um dos que nos vigiavam. E esse Benevenuto bebia cerveja demais no plantão. E eu dizia: ele parece que ele está aposentado, será? Aí ele chegava bêbado. Eu disse: rapaz, tu ainda vai morrer
O bêbado não entra no céu. 1 Coríntios 6,10. Já citava o versículo. Eu só sei pregar sem citar o versículo. Aí eu gravava. Para eles, para mim não, porque eu bebia também. Aí um dia, eles, tanto um como o outro, me pegaram bebendo. Aí chegaram lá. Irmão, vai, você não disse que não é para beber, que o diabo vai levar a gente para o inferno? Aí eu disse, mas rapaz, olha aí, tu bebendo também. Aí, meus irmãos, eu fiz um pacto com Deus na frente deles. Eu disse, meu irmão, você está certo, eu estou errado. A partir de hoje, nunca mais eu bebo. Foi como eu comecei a discipular aqueles 2 homens. E outros. A outra coisa, meus amados, era música do mundo que eu ouvia demais. Nos meus aparelhos de som que eu tinha lá, botava bem alto. Televisão que eu tinha lá dentro, frigobar. E aí eu emprestava para os policiais que ficavam de madrugada, de plantão, e eles botavam música do mundo. Depois disso, eu chamei eles, meu irmão, a partir de hoje. Aquele Wagner morreu, está morto. Não vou querer mais nada disso. E também não empresto mais meus aparelhos. A partir de agora é só para louvar a Deus. Na época era DVD que eu tinha, não tinha esse negócio de DVD como tem hoje, é outras coisas, né? YouTube. Na época não tinha, era DVD. Olha, meu DVD não empresto mais. Vocês ficam assistindo um monte de coisa do Satanás aí. Agora é só para filme evangélico. E aí, irmão, começou a se converter um atrás do outro, porque eu fui tirando de mim alguma coisa que eu fazia no meu passado e que eles começaram a ver. Então, meus amados irmãos, o ensino, uma das coisas que eu comecei a fazer foi o que Davi disse aqui: eu quero ensinar os transgressores o teu caminho. Salmo 51:13. Então, alguém só precisa ensinar, irmãos, como a Bíblia quer que a gente ensine, em Mateus 28, os 2 últimos versículos: ide ensinai as nações, faça discípulo. Então, alguém só pode ensinar se aprender. Só que lá na Bíblia diz, 2 Timóteo 3:7, que tem gente que aprende sempre e nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. Então, eu também, irmão, eu fui buscar na fonte, e até hoje eu tenho com Deus esse relacionamento que eu quero buscar para mim sempre. Que toda vez que eu estou lendo, aprendendo, buscando eu mesmo para pregar para outro, eu vou botar para Deus me corrigir na oração. Senhor, é o seguinte, ó, se o Senhor achar que isso aqui não é desse jeito, eu quero que você fale para mim. Isso foi no início, graças a Deus, faz muitos anos que Ele não precisa mais me corrigir. Mas no início, sabe o que foi que Deus fez comigo? Uma das vezes, para Ele dizer que o que eu estava ensinando estava errado, no início. Aí olha, eu sonhei que eu tinha um monte de comida na minha mão, tipo numa marmita, e eu subia no edifício com um elevador, tinha muitos andares, e eu tinha que levar aquela marmita lá em cima para alguém, lá no último andar. E toda vez que eu levava aquela marmita, ela crescia, ficava muito grande, mas eu não sabia o que tinha dentro, sabia que era comida. E toda vez que eu passava por um dos últimos andares, ficava maior aquele pacotão. Quando chego lá em cima, no último, deu vontade de eu abrir o pacote. Sabe o que era? Só o lixo que tinha dentro. E Deus disse, olha, cuidado para você não fazer o que muita gente está fazendo por aí. Quando o nome dele está por aí como ensinador, quando alguém já chama ele, muitas coisas que ele está ensinando é lixo. Por isso que Mateus 24, Jesus disse que no fim dos tempos, falso profeta vai enganar até os escolhidos. Com o quê? Com ensino. Então, meus irmãos, a gente procurar aprender, a melhor coisa que tem. Deus levanta ensinadores, você precisa orar para Deus
dizer para você, eu tenho certeza que aqui tem, em nome de Jesus, os verdadeiros ensinadores, mas tem igreja que não tem. Por isso que Jesus disse que quando ele vier, a metade da igreja não vai subir, e o motivo é o ensino, que não aprendeu. Mateus 25, de 1 ao 13. 5 virgens sábias e 5 nécia, na minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, está mais perto do original. Nécio, você procurar o dicionário da língua portuguesa, quer dizer aquele que não sabe, não aprendeu, ignora a parte bíblica que ele tem que aprender para passar para ele e para os outros. Nécio, porque muita gente não vai para a igreja para aprender, e sem aprender como você vai encontrar o caminho, seu ensino. Então eu quero falar disso aqui. O Davi disse, limpa meu coração. Na época de Cristo, tinha um grupo de ensinadores chamados escriba e fariseu. Em Mateus 23, 37 em diante, que Jesus diz, fariseus, limpa primeiro por dentro. Porque por dentro, fariseu, vocês estão cheios de rapina, de hipocrisia e de iniquidade. Vocês são igual sepulcro caiado. Por fora está lindo, com essa gravata aqui de R$1.000 do pastor Wagner, um terno de R$1 trilhão, se apresenta aí como doutor teólogo, mas às vezes está sujo. Então às vezes, irmãos, é perigoso para muita gente que está nas igrejas, porque não tem um relacionamento com Deus como tinha Davi, que ele orava e dizia, Deus, me limpa. Ele quer um relacionamento de alguém que vai fazer isso com ele. Mas muitos de nós não vêm para a igreja para pedir isso. Muitos de nós vêm para pedir um carro. Não está errado não. Que bom se você tivesse, todo mundo tivesse um carro. Outros pedem só a cura física, outros pedem dinheiro, problema para resolver aqui e ali. Mas a maioria de nós não pede, Deus, eu quero coração puro, porque eu quero ensinar. Você imaginou o coração sujo para ensinar? Porque aí o testemunho da gente sempre fica na lama. Porque quando a gente ensina na igreja, ali do lado de fora, quando a gente tem um coração sujo, alguém sabe. Então, alguém diz para você, rapaz, não é tu que estava pregando lá na igreja? E aqui fora você mente que dá bom dia para cavalo? Aqui fora tu toma gosto com a mulher dos outros? Aleluia, Deus. Aqui fora tu tem ódio? Que igreja é essa que liberta, que nunca te libertou? Aleluia, Deus. Então Davi era preocupado. Primeiro, ele dizia, Salmo 51, 10 em diante, ele dizia, ó perigo, não me lance fora da tua presença. Com o coração sujo, não temos a presença de Deus em nós. Aleluia. 2 Coríntios 6, 18, Paulo diz para uma igreja, largue tudo que é imundo e eu te receberei. Aleluia. Serei para ti pai, filho você será para mim, diz o Todo-Poderoso. Aí ele entra em 2 Coríntios 7, 1, ele diz assim, amados, nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Aleluia. Temor a Deus, porque às vezes vou pregar, mas o coração tem ódio. Coração não é de crente, coração é de Caim. Deixa eu falar uma coisa para você. Esses dias nós tivemos pregando 52 mensagens em áudio de 80 minutos sobre mistérios do do Apocalipse, estudando todo o Apocalipse. Agora já estamos em 17 mensagens em áudio de 60 minutos todo dia de manhã para a escola em WhatsApp sobre Gênesis 1, 2, 3, 4, mistérios do Antigo Testamento, e estamos entrando na história de Caim. Por que muitos de nós são comparados a Caim? Na Bíblia, no Novo Testamento.
Então, meus amados irmãos, eu queria que você entendesse porque que muitos de nós, infelizmente, o diabo vai botar um fechiclé na boca dele para ele não pregar. O diabo diz: você não pode dizer que você vai libertar os outros com o ensino de João 8,32, que diz: conheça a verdade e ela te libertará. Aleluia. O diabo começa a dizer, faz que nem eu quando era novo convertido: fuma, bebe. Não, fumar nunca fumei na minha vida, nem quando era do mundo. Nunca usei nenhuma droga. Eu era chefe do setor de tóxicos entorpecente da Polícia Civil do Maranhão. Só dava de fuzil, metralhadora, o diabo, um monte aqui de pistola, e o satanás na rua, em tudo quanto é lugar. A viatura dormia na minha garagem, porque eu saía de madrugada recolhendo policiais para invadir casa de bandido, para prender traficante. Mas nunca usei droga. Eu tinha a chave do depósito de drogas. Quando a gente prendia, botava lá no depósito, comunicava o juiz: ó, prendemos tantos quilos disso, daquilo, cocaína, crack, maconha e tal, mas nunca usei. Minha droga era cerveja. Quase todo dia dormia bêbado. Mas olha só, meus irmãos, mas quando era do mundo, a gente tem um conceito, não é? De achar que Deus aceita tudo, que religião tudo é igual. Mas quando a gente começa a entender a Bíblia, que Deus quer que a gente seja um pregador da palavra, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15 em diante. Seu papel de todo cristão, para ajudar os outros. Mas Deus não quer de qualquer jeito. Aleluia. Deus quer que a gente seja um cristão. Cristão é imitador de Cristo. Paulo diz: seja meu imitador como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Então, meus amados, o coração. Então Satanás às vezes fala na própria consciência da pessoa: tem coisa que você não pode pregar, porque você não é liberto. Aleluia. Você continua com um monte de sujeira aí dentro, coisa que você é apaixonado, não quer abandonar. Então eu começo a entender isso aqui, meus amados irmãos. Quanto tempo ainda tenho aqui? 10 minutos? 10 minutos. Então quando Davi diz: não me lance fora da tua presença, se eu não tiver meu coração limpo. Lá na Bíblia tinha uma igreja que Jesus jogou ela fora. Sabia disso? No Apocalipse 3, 14, 15 diz assim, ó: como tu não é frio nem quente, Laodiceia, eu vou te vomitar da minha boca. Nem frio e nem quente. Vomitar, não vou aceitar você dentro de mim. Então, meus amados irmãos, porque no verso 17 e 18 de Apocalipse 3, Deus diz para Laodiceia: tu diz que tu é rico, não falta nada, e tu não sabe. Na minha tradução mais antiga, eu gosto de falar sempre isso aí. Na minha tradução mais antiga diz: e tu não sabe que tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aleluia, Uma Deus. igreja. Então, meus amados, você acha que aquela igreja, como Laodiceia, ela podia fazer missão? Pode, mas vai fazer missão para trazer um monte de gente para a igreja e não para o céu. Aleluia. Vai fazer imitador de uma placa e não de Cristo. Então, meus amados, que a gente possa entender que o evangelho passa por esses problemas aqui. Então Davi pensou assim: não me lance fora da tua presença. E no Salmo 51, 10 ao 12, ele diz assim: e não retires de mim o teu Espírito Santo. Muita gente pensa que isso não pode acontecer conosco. 1 Coríntios 3,17 diz: o teu corpo é o templo do Espírito Santo, e todo aquele que destruir o templo do Espírito Santo, que sois vós, Deus vai dar sorvete para ele tomar. É isso? Diz: Deus o destruirá. 1 Coríntios 3,17. Quem destrói o templo do Espírito Santo? Eu.
Eu que digo, Deus, a partir de hoje vou botar heresia dentro de mim. Eu estou fazendo o que com isso? Heresia é uma pregação bíblica distorcida, de mentira, misturada com verdade da Bíblia. Posso sujar com meus vícios, com coisas do meu velho homem que eu quero ainda continuar usando. Estou destruindo. Então, meus amados irmãos, o Davi tinha essa preocupação. Ele dizia então: eu quero pregar para os transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Mas ele faz uma oração linda no Salmo 51, do versículo 1 ao 4, que eu vou dizer para ti, que a maioria dos crentes não tem coragem de fazer. Salmo 51 em diante diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, puro quando julgares. Verso 7. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Só o 6 para encerrar. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Você quer conhecer a sabedoria? Diz para teu irmão: tu quer ser sábio? Deixa Deus conhecer o teu íntimo. Aleluia. O que está no teu íntimo? Lembre lá de 1 Samuel 16, 7 em diante. Deus disse: Samuel vai escolher um rei. Foi lá. Aí tinha vários homens bonitão, irmão de Davi. Entrou o primeiro. Samuel disse: esse lindão aí deve ser o próximo rei de Israel. Deus disse: não olhe para a aparência dele, não olhe para a estatura dele, não escolhe ninguém pela aparência. É o coração que eu quero. Aleluia. Não quero a aparência de ninguém. Aparência o fariseu tem. Diga: aqui não tem fariseu. Amém? Então, meus amados irmãos, ele diz: tu amas a verdade no íntimo. Quer dizer, quando você falar para Deus na tua oração, fala a verdade. Diz: Deus, eu fiz mesmo isso hoje, e eu sei que tu gosta de eu falar mesmo, porque tu sabes que eu sei que um dia tu vai me julgar. Ele diz bem aqui. Paulo disse a mesma coisa, 2 Coríntios 5:10. Todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que demos conta de tudo que fizemos através do corpo, quer seja bom, quer seja mal. 2 Coríntios 5:10. Então, que você e eu não viemos brincar de culto, como tem alguns. Aqui não tem, diga para ter irmão: aqui não tem que brinca de culto, amém? Aqui tem a missionário que está lutando com o coração limpo para poder pregar. Glória a Deus. Então, o Davi, irmão, tinha essa preocupação. Por isso que a palavra Davi no hebraico, que é o único país que fala o hebraico é o Israel. Então, no hebraico a palavra Davi quer dizer amado. Porque esse camarada aqui, irmão, ele tem coragem de fazer um relacionamento com Deus que a maioria de nós não tem. Por isso que Deus deu tanta vitória para Davi, tanto livramento para Davi, tanta coisa boa para Davi. Davi escreve o Salmo 119, no 58 e diante, ele diz assim: tu, pelos teus mandamentos, me faz mais sábio do que meus mestres, porque eu guardo tua palavra. Aleluia. Mais sábio do que me ensinou. Então, meus amigos, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Mas ele sabia que mesmo conhecendo a Bíblia toda, mesmo sendo teólogo, coração sujo no céu não entra. É o Salmo 24, né, que Davi diz: Senhor, quem pode entrar lá no céu contigo, rapaz? O coração limpo. Se não for com o coração limpo, no céu não entra. Então, o cristão ele tem que ter certeza que só cantar, pregar e orar não adianta.
ele tem que vir para a igreja também com esse propósito. Deus, eu quero ser limpo. Me ensina como é que eu me limpo. Porque se tiver o arrebatamento hoje, que a Bíblia diz que vai ter, a Bíblia diz, um sobe e outro fica. Em Lucas 17 diz, vai estar dando uma cama, um será levado, outro será deixado. Escrevi até um livro com o tema Tirando Minha Máscara Diante de Deus, baseado em Mateus 25, 41, que Jesus disse que quando ele vier, ele vai pegar o mau servo, dar sua paz com os hipócritas. Lá haverá pranto e ranger de dentes. O que é um hipócrita? Estou cantando e pregando, e João 4, Jesus diz, eu procuro a verdadeiro adorador. Verdadeiro! Cante a verdade, pregue a verdade. Mas primeiro para nós, para os outros depois. Olha, eu não vou pedir perdão para ninguém, tá bom? Que nem Paulo disse em Galatas 4, eu me tornei inimigo de vocês, que eu disse a verdade. Pronto, porque se a gente ficar só pregando aqui ou cantando e não vier aqueles propósitos, Deus, eu não quero viver com meu coração sujo. Porque no céu não entra. Apocalipse 22, 11 e 12. Jesus diz: quem é limpo, se limpe mais. Quem é sujo, se suje mais. Porque eu venho sem demora, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo sua obra. Então me perdoe que só sei pregar essas coisas, tá bom? Se fosse outro tipo de pregador era melhor chamar. Eu não sei pregar se não for essas coisas. Me perdoe. Aleluia. Levante sua mão para o céu. Aleluia. Vamos orar, pedir perdão, misericórdia. Vamos fazer a oração de Davi do Salmo 51, é melhor para nós. Amém? Querido Pai Celestial, até aqui entrega a mensagem que tu me deste. Senhor, desde vinha de Alcântara, no ferribote da agora. Peguei o ferribote 2h30 da tarde, agora. Isso ardia no meu coração, essa mensagem. Senhor, o que eu vou dizer para esse povo aqui? Então, meu Deus, ajuda cada um. Não deixe ninguém ser missionário sem limpar o coração. Porque a pregação você não vai receber. Alguém pode receber, mas tu não. Assim abençoamos teu povo. Seja abençoado, meu irmão, minha irmã. Com perdão, reconciliação, nova vida, novo coração, novo tudo. E segue tua missão em nome de Jesus. E de prega o evangelho a toda criatura. Amém. Deus abençoe. Agora eu desligo.